Aí, vamos lá, né? Vamos abrir aqui uma página aqui. Prossigamos. Diz assim: irmão, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando os que estão diante de mim. Paulo, a sabedoria, avançando para frente. Filipenses 3, capítulo e 13, versículo. Se te mobilizas na estrada, a pretexto de amarguras acumuladas ou de ofensas recebidas, lembra-te de Paulo, o apóstolo intrépido, que, sobrecarregado de problemas, não se resignava a interromper o trabalho que o mestre lhe conferira. Amigo oficial da gentilidade, não se entretinha a escutar os remorsos que trazia do seu tempo de adversário e perseguidor do Evangelho. Não lamentava os amigos descrentes da renovação de que fornecia testemunho. Não se queixava dos parentes que o recebiam empunhando o azorrague da expulsão. Não se detinha para lastimar a alteração dos afetos que a incompreensão azedara no vaso do tempo. Não te cultivava volúpia, a solidão, porque lhe faltasse a bênção do tálamo doméstico. Não se esforçava nos espíritos que lhe ferreteavam a alma e a carne, não obstante reconhecendo-lhe a existência. Não parava com o objetivo de reclamar contra as pedradas do caminho. Não se concedia férias de choro inútil ante as arremetidas do mal. Não se demorava na rede de 2 elogios sobre o fascínio da ilusão. Não se cristalizava nos próprios impedimentos. Seguia sempre na direção do alvo que lhe cabia atingir. Assim também nós, endividados ou pecadores, pobres, fracos ou inábeis, desiludidos ou torturados, uma coisa façamos: acima de todos os tropeços e inibições, prossigamos sempre para diante, esquecendo o mal e fazendo o bem. Bom, vou fazer a prece, então, tá? Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por tudo, por mais esse dia, mais essa oportunidade de estarmos aqui novamente reunidos, aprendendo o seu Evangelho, conhecendo Paulo a mais profundo, e que esse grande homem, que tão errado começou e conseguiu fazer uma grande mudança em sua vida, possa ser também para nós um grande exemplo. E todos nós possamos, nesse nosso esforço, nesse nosso dia a dia, conseguir vencer as nossas imperfeições, lembrando sempre que Paulo não teve uma vida fácil. E pedimos, Senhor, por todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, por todo o grupo, os que estão presentes, os que chegarão, os que não poderão vir. Enfim, Senhor, por todos aqueles que de alguma forma estão conosco, nossos vizinhos, nossos amigos, nossos parentes, e todos aqueles que se relacionam conosco. Pedimos para todos saúde, paz, mas queremos pedir também, Senhor, por aqueles que passam por dificuldades diversas, estão doentes fisicamente, desempregados, doentes emocionalmente, psicologicamente, que o socorro possa ajudá-los a todos, e possam todos, nesse momento, receber suas energias de paz. E pedimos, Senhor, que os bons espíritos aqui conosco possam nos ajudar
a melhor interpretar o que estamos lendo, a melhor entender o que estamos lendo, compreender, para que possamos melhor aprender. Muito obrigado por tudo. Pedimos de novo suas bênçãos para todos. Graças a Deus. Boa noite, senhor Roberto. Boa noite, Elisa. Reza forte, hein? Materializou 2, né? 50% do público. 50% do público atual foi 2. Exatamente, né? exatamente. Bom, hoje nós estamos estudando Paulo Estevam. Vou me buscar lá no banho. Vou me buscar lá no banho. Atrapalhou ou deu para terminar? Deu para terminar, deu para terminar. Ah, tá. Pelo menos enxuguei as orelhas e o pé. Então tá bom. Tá Hein, bom. Roberto? Hein? Na quarta-feira, alguém disse aí que a internet estava ruim. Aí depois você entrou e caiu, não voltou mais. Rapaz, estava ruim, horrível a internet aqui na quarta-feira. Viu? Foi o dia todo assim. Foi a Elisa que mexeu com os pauzinhos aí. Elisa é contagiosa. Que isso. Amigo, eu estava ouvindo eles, assim, falhando, né? Aí eu fui olhar aqui o meu sinal e eu vi que o meu sinal estava assim, aumentava e abaixava, aumentava e abaixava. Aí eu avisei a eles, o meu sinal está oscilando. Então vai ter momentos que eles não vão me ouvir. Quarta-feira foi o dia todo, sabe? Para eu conseguir me comunicar com a Cobic. Foi o dia todo, Eu precisando falar com o cliente, tabela nova, foi o dia todo de internet que me deixou irritado e nervoso. Mas é assim mesmo, né? É assim mesmo. Eu fiquei mais de uma semana tentando gravar para o YouTube aqueles vídeos. Aí um dia aqui, a internet, né, que ficou boa, eu gravei tudo numa manhã. Já foram 6 vídeos que estavam atrasados. Foram 6 vídeos que você passou. Mas eu não conseguia gravar. É impressionante, tá? E aquele negocinho do Wi-Fi fica aqui onde eu estou. Aqui embaixo, que fica na fonte aqui. Modem, fica aqui. Eu não conseguia aqui. O que fazer? Eu tenho que salvar para a memória, tá, do telefone, e a memória joga para o YouTube. Eu não conseguia fazer isso. Eu chegava no meio, dava assim, algum problema houve, alguma coisa houve e não salvava. Aí um dia, a internet resolveu trabalhar, eu consegui salvar, né? E só tem um já atrasado. Vamos ver se hoje, vou ver se sábado e domingo já manda esses 2, para não acumular. Eu não sei, aqui em casa o Wi-Fi, rapidinho, Fran, é rápido. A gente compra, eu não sei se aqui é 20 ou se é 10 GB, eu não sei. Nós né, se compra o pessoal, mas eles não te dão, na verdade, eles te vendem. Mas você utiliza, por isso que fica essas picuinhas aí, fica girando, rodando. Coisinhas aí. Desculpa aí. Não, é o looping o nome dessa geração aí. Bom, vamos lá. Hoje nós estamos estudando Paulo Estevam. Estamos no capítulo ainda 1 da parte 2ª do livro, né, onde, na semana passada, Paulo, mesmo aconselho do Ananias, mesmo aconselho do ex-amigo dele, o Sadoc, tá, foi falar na sinagoga e não deu certo, não deu legal, mas ele foi avisado antes, né? E acabou agora, né, acabou agora não, antes acabou, né, a sua fala, né? Começou a confusão, veio um senhor e deu uma acalmada, vai todo mundo se retirar. E o Saulo vai entrar, né? Ele é muito inteligente, ele vai ver que realmente ele, né, botou, como é que se fala, né, o carro na frente do boi, que deu uma vacilada, etc. E vai conversar com Ananias. Olha, gente, o que Ananias fala para ele, Ananias não fala para ele, tá? Ananias fala para a humanidade aqui, um simples parágrafo aqui que o Ananias fala, 1 ou 2, é para todo mundo. Né? E eu estava olhando o nome Ananias, significa misericórdia de Deus. Né? Deus é misericórdia. Deus é misericordioso. O nome é Ananias. Havia muito isso naquela época, colocar os nomes dessa forma. Né?
E antes, um pouquinho antes, o Emmanuel nos informa, que essa informação não está no Atos dos Apóstolos, que Ananias era sapateiro. E é uma coisa interessante, né? Que quando a gente vai ler o livro de Daniel, ele fala eu acho que no Apocalipse também, sobre, né, me lembro, o homem com pé de barro, que era bonito, formoso, mas os pés eram de barro. O pé de barro significa o quê? A base, que é o pé, é fraca, né? Daniel tem uma passagem lá, eu acho que no Apocalipse também tem. E Ananias, veja bem, o lance, sapateiro. Quem é o sapateiro? É aquele que prepara, né, o calçado, ou seja, a proteção para os pés. Tá? E Ananias, aqui a função dele, pelo que a gente está vendo aí, o que é isso? Foi dar a primeira base para o Saulo. Mas ele já tinha dado base para Abigail e para muitos outros, né? É uma grande função de Ananias que a gente passa desapercebido. Para nós, é só aquele que tirou as escamas dos olhos de Saulo, né? Mas é muito mais que isso. É um sapateiro, né? Preparava as bases para que essas bases se mantessem, né? E olha só, base, lá embaixo mesmo, no pé, na raiz, né? Bom, vamos lá? Vamos lá, o estudo de hoje é o livro Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Franciscano Xavier. Nós estamos no capítulo 1º da segunda parte, que se chama Rumo ao Deserto. Para um livro novo é página 203. Para o livro antigo é 224. Isso, 224. Então, nós estamos no parágrafo que começa assim: o ex-rabino suportou. Achou, certo? Jorge? Tá Já, certo. já. Então, vamos embora. Pegar a Tá caneta. tudo aqui firme. Então, vamos lá. O ex-rabino suportou a increpação com grande serenidade a lhe transparecer dos olhos. Intimamente, sentia-se ferido no seu amor próprio. Nossa, o amor próprio. Ainda é O orgulhoso. velho homem, né? O velho Ainda homem. vai falar um pouquinho sobre isso, né? O homem velho. É o quê? O orgulhoso, né? Isso tudo, daqui a pouco a Ananias vai dar umas liçãozinhas, assim, de uns toquezinhos de leve para todos nós, né? Vamos lá, o homem velho. Vamos lá. Os remanescentes do homem velho exigiam-lhe revide e reparação imediata, ali mesmo, à vista de todos. Quis E levar falar, desaforo, hein? Levar desaforo para casa. Nós não somos disso, né, Elisa? De jeito nenhum. O Saulo era. Vamos lá. quis falar novamente, exigir a palavra, obrigar os companheiros a ouvi-lo, mas sentia-se presa de emoções incoercíveis que lhe infirmavam os ímpetos explosivos. Imóvel, notou que velhos afeiçoados de Damasco abandonavam o recinto calmamente, sem lhe fazer sequer uma ligeira saudação. Observou também que os levitas de Sítium pareciam entendê-lo, por um olhar de simpatia, ao mesmo tempo em que Sadoc fixava-o com ironia e risinhos de triunfo. Olha só, uma coisa, levitas de Sítio, né? Levitas era descendente, que o Jacó, né? Teve 12 filhos, que é conhecido como as 12 filhos de Israel. O Levi foi o terceiro filho do Jacó, tá? Com a primeira esposa, que eu não lembro agora, acho que é Ruth, né? Depois que veio a Raquel, que era a grande paixão dele, foi a mãe somente do José e do Benjamim, a Raquel. Essa é lá no final, os dois últimos filhos. Bom, e o levita foi dado a eles essa função sacerdotal. Eles eram os únicos que podiam entrar no. Eles e os sacerdotes, que às vezes não eram levitas, mas eram os únicos que podiam entrar no templo a qualquer momento, em qualquer lugar. Para eles não havia barreiras dentro do templo, porque eles eram encarregados de tudo no templo, da limpeza, ajeitar o templo, conservação, tudo eram eles. Além de preparar também tudo para os cultos.
tá? Esse sítio é na ilha de Chipre, não existe mais a cidade, hoje é outro nome, tá? A ilha de Chipre, na Grécia. Ou seja, esses aí tiveram mais simpatia para Saulo, por quê? Além de serem judeus fora, né, da diáspora, fora de Jerusalém, né, tinha uma certo entendimento um pouquinho mais maior, né? E quando fala lá em cima que o Saulo queria sair, fala aqui, mas sentia-se presa de emoções incoercíveis. Ou seja, Cristo já estava trabalhando ele, tá? Já estava sendo bem trabalhado, né? Tomara que quando a gente agora fosse explodir, né, a gente consiga ser preso dessas emoções também, que aí a gente não explode, fica só dentro de nós, né? Alguém quer falar? Os levitas eram os cambonos lá, dos caras lá. É, os cambonos, é isso que o Marco Aurélio fala. Os cambonos. Eu Era para peguei, ter levita os cambonos, né? vem cá, que história é essa? Aí ele disse o seguinte, olha só, porque no tempo tinha, lembra da arca? Porque ninguém podia, só eles que mexiam, que podiam tratar. Porque se alguém mexesse lá, aí tem aquela. É igual lá no terreiro bandista, né? Lá não tem o guardião lá da porteira lá. Se mexer lá, vai ter problema. Aí eu lembrei um fato que aconteceu comigo há muitos anos. Eu fui ajudar o pessoal negócio, porque eu sempre tive envolvido. Sempre quis ajudar. Aí eu fui, né, no centro terreiro, um bandista ali na rua Taperoá. Aí eu fui lá o pai de santo lá, falou assim, vai lá na coisa, pega lá o. Não sei o que tinha que pegar lá. Eu cheguei lá, estou sabendo de nada, enfiei a mão. Olha, eu vou dizer a vocês. É como se alguém tivesse pego um garfo com duas pontas e nessa mão aqui, onde está machucado aqui, ó. Tá? Até hoje está machucada. Não, até hoje não. Não, isso daí, ó, poxa. É, eu estou brincando. Não, mas foi mais ou menos nessa mesma direção, um pouco mais à frente. Aí eu voltei, saiu sangue e tudo mais, eu fiquei com medo, né? A partir daí, eu era ignorante, eu fiquei com medo. Eu disse, não quero saber disso, não. Estou fora, não sei o que, tal. Isso aí eu estou fora. Tá maluco, senhor? Não, porque tem os camaradas lidam com essas forças, né, aí e tal. Eu não estou sabendo de nada, não explica. O que é isso? É covardia para os ignorantes. Desculpa aí, Afrânio. Isso mesmo. Na Umbanda tem isso, tem um lugar lá que ninguém pode mexer, né? Por isso que o Marco Aurélio falava os cambonos do templo, né? Inclusive aquela ceia que uma vez Jesus até cita que Davi inclui comer os pãozinhos, não sei o que tem um nome lá, que não podiam comer, era eles que também toda semana trocavam, tem um monte de coisa que só os levitas podiam fazer. Né? Que eles foram a Moisés na hora das funções para os judeus, né? Na linguagem bíblica, Deus manda separar os levitas para isso, né? Essa função. Lembrando que o primeiro sacerdote que existiu foi o irmão de Moisés, Arão, né? Era levita, tá? Era levita. Bom, vamos lá, Elisa. Alguém mais quer falar? Quer falar, seu Roberto? Elisa? Não. Vamos lá. Era o repúdio que chegava. Acostumada aos aplausos onde quer que aparecesse, fora vítima da própria ilusão, acreditando que, para falar com êxito sobre Jesus, bastavam os louros efêmeros já conquistados ao mundo. Né? Não é qualquer um que pode falar de Jesus, não. Lembrando aquela famosa parábola de Lázaro e o rico, né? Que Abraão fala o quê para o rico? Você já teve, né, suas glórias no mundo. Então, Saulo, o homem velho, teve suas, né,
está falando aqui, né? Os aplausos, né? Louros efêmeros do mundo. Paulo vai ser diferente. É diferente. É o que analisa, daqui a pouco vai dar um estoquezinho nele. Vamos lá? Enganaram-se. Seus compares punham-no à margem, como inútil. Nada lhe doía mais que ser assim desaproveitado, quando lhe ardia na alma a devoção sacerdotal. Preferia que o esbofeteassem, que o prendessem, que o flagelassem, mas não lhe tirassem o ensejo de discutir, sem peias, a todos vencendo e convencendo com a lógica de suas definições. Aí foi o papel de Estevão. Ele era assim. E com Estevão ele não conseguiu isso. Né? Então ele começou, mesmo com raiva de Estevão, a admirar Estevão. É lógico que Estevão, né, responde a ele na tranquilidade. Foi o trabalho de Estevão. É a página que se leu também, né, Fran? É, a página que se leu, né? é. Página. Nossa, não parava com o objetivo de reclamar contra as pedradas do caminho. Não se concedia férias, nem choro, nem inútil ante arremetidas do mal. Não se demorava na rede do elogio. É isso que está aqui, ó. Elogio sobre o fascínio da ilusão. Não se cristalizava nos próprios entendimentos. Vou parar por aqui. Emmanuel bem claro aí, veja bem, aí é o Paulo, não é o Saulo, né? Sim, está aí. O homem novo, não é o homem velho. É isso aí. Mas é o que ele está comentando aqui, né? Ele não queixava. Queria que desse umas pancadas nele, fizesse isso aqui, ele aceitava. Mas que ele não fala em peias, quer dizer, esse diálogo, sem pôr peias. Fique claro, ele queria botar as coisas claras na mesa. Mas... Vamos lá. Aquele abandono feria o fundo, porque, antes de qualquer consideração, reconhecia não laborar em benefício pessoal, por vaidade ou egoísmo, mas pelos próprios correligionários atidos às concepções rígidas e inflexíveis da lei. Aos poucos, a sinagoga ficará deserta, sob o calor ardente das primeiras horas da tarde. Uma coisinha, parágrafo agora, parágrafo não, a frase atrás, né? Ativos das concepções rígidas e inflexíveis da lei. É por isso que Kardec, né, coloca na introdução do Livro dos Espíritos aquela questão de que o Espiritismo como é que ele fala, é fruto de uma convicção pessoal. O que Saulo quis fazer aí se chama converter, atropelando. Tá? Nós, espíritos, não adianta pegar, tentar transformar uma pessoa em espírita. Nós vamos ter o mesmo problema que o Saulo, só que hoje as pessoas são mais educadas e não estão assim, muito rígidas, né? Mas, mesmo assim, não é legal. Não adianta tentar atropelar, ou seja, converter à força. Não existe, não deve acontecer, principalmente no nosso meio. É isso aí, tem que ser fruto, tá, de um raciocínio já aberto, um amadurecimento do espírito para aceitar as ideias do espírito. Paulo fez o que eu já tentei fazer no início, que eu fiquei empolgado com a doutrina, né? Eu achava que todo mundo tinha que ser e tal, e é isso aí. A gente arruma inimizade, inimigos, né? A pessoa fica chateada com a gente, bloqueado. Pô, mais um fanático aí, etc. Ele estava falando aqui, ele estava tentando fazer uma coisa boa para todo mundo, é verdade, né? Mas, não é isso? É aquela passagem de Jesus com Paulo, né? Vá, revele-me a todos, mas não crie contenda. Não adianta. É aquele momento, né? E ele deve ter, e ele nesses momentos, intimamente,
ele deve ter lembrado muito de Estevão, né? Estevão, aqueles momentos de Estevão devem ter fervido na mente dele nesse momento dele. Porque Estevão queria fazer o que ele estava tentando fazer e ele não deixou. Né? Isso aí. Vamos lá, Elis? Vamos lá. Era a luta entre a vaidade de outros tempos e a renúncia de si mesmo que começava. Para Jesus aí. Aquele que quiser vir após mim, que renuncie a si mesmo e pegue sua cruz e carregue. Ele está começando a aprender sobre essa questão de renúncia. No futuro ele vai falar, não sou eu mais quem vive, Cristo que vive em mim. Ou seja, ele renunciou totalmente a viver também o Evangelho. Para o conforto da alma opressa, recordou a narrativa de Ananias, no capítulo em que Jesus dissera ao velho discípulo que lhe mostraria quanto importava sofrer por amor ao seu nome. Ainda bem que Jesus falou isso para o velho discípulo, né, Elias? Nós somos novos discípulos. Jesus ainda não chegou nessa parte para nós, não. Vai chegar ainda. Acabrunhado, retirou-se do templo, em busca do benfeitor, a fim de reconfortar-se com a sua palavra. Ananias não se mostrou surpreendido com a exposição das ocorrências. Ele avisou para ele, né? Vejo-me cercado de enormes dificuldades, dizia Saulo, um tanto perturbado. Sinto-me no dever de espalhar a nova doutrina, felicitando os nossos semelhantes. Jesus encheu-me o coração de energias inesperadas, mas a secura dos homens é de amedrontar os mais fortes. Ananias avisou. Sim, explicava o ancião paciente. O senhor conferiu-te a tarefa do semeador. Tens uma boa vontade, mas que faz um homem recebendo encargos dessa natureza? Antes de tudo, procura juntar as sementes no seu mealheiro particular, para que o esforço seja profícuo. Olha só, o Ananias está usando os termos daquela época, né? A juntar as sementes no mealheiro. Mealheiro era o local onde se guardava as sementes, né? Depois que juntasse todas as sementes, ou seja, tem que conhecer o que vai falar, o que vai fazer, como trabalhar, né? Ele estava restem, né? Tinha alguns dias que tinham pegado o Evangelho. As sementes dele, tinha pouca semente no seu mealheiro, né? Olha só a profundidade que o Ananias fala para ele, e ele entende. Aí ele vai entender que, veja bem, em relação à Torá, o Antigo Testamento, o mealheiro dele estava lotado, apesar que, mesmo lotado, a interpretação dele era totalmente diferente da interpretação de Abigail e Estevão. Ainda tem esse problema. Tá? Não adianta só o mealheiro estar lotado, está cheio de sementes. Tem que saber como plantá-las. Na força, né? A semente tem o tempo certo, tem né, o adubo certo, tem tudo. Né? Tem toda uma ciência. Uma ciência para se plantar. Para que ela possa, né, nascer, crescer, produzir, dar frutos, etc. E ele nem tinha juntado ainda a semente. E as outras que ele juntou, ele agora está entendendo que não tá, que ele não soube utilizá-las, não soube plantá-las. Alguém quer falar alguma coisa? Lembrando aqui uma página, não sei se é do livro Ceareiro de Voltas, ele coloca uma coisa aqui que o Paulo, o Camilo Chaves, que coloca.
assim, sinto-me no dever de espalhar a nova doutrina. E tem um capítulo 17, o dever. Né? Tem o dever, a virtude, e tem mais algumas coisas mais à frente. Porque os Espíritos iniciam assim, na questão do dever. Está no Evangelho, tá? Tudo bem que eu estou olhando os livros dos Espíritos mesmo. Vai lá. Não tem problema, não. E o dever, como preceitua os Espíritos, que ele iria comentar, não o que, assim me deu a palavra que assinala aí na Terra, não é isso que ele queria dizer. Ele fala do dever moral. E o Camilo Chaves lá fala do dever moral, do que o Paulo aqui explica. Então ele diz lá, ele deixa mais ou menos entre linhas, o Camilo Chaves, que muitos de nós fazemos as devidas apresentações e a gente, nós inflamados. Cara, você falou no começo aí da sua jornada, né? Você encontrou oposições, antagonistas, e entre outras situações. Todos nós passamos por esse trilho, né? Por esse caminho. Mas quando chega em determinado momento, quando a maturidade chega, nós começamos a refletir. E é o que o Camilo lá disse. Então, com relação ao dever. Então, nós passamos a informação, procuramos colocá-la bem claramente para as pessoas e aguardar a maturidade delas. Porque isso é convicção pessoal, principalmente, quer dizer, querer, né? A dizer assim, não, você vai ser espírita e tal, vem comigo, tal, vai se dar bem, isso, aquilo, e não é nem aquilo que a pessoa está procurando. E às vezes cheio de problemas, cheio de dor de cabeça, aí alguém leva ele para algum lugar aí que ele, né, chega lá, é aqui. Pronto. Mais ou menos isso que o Camilo Chaves, finalizando aqui rapidinho, peraí, Roberto. Então, uma coisa que ele até deixa, que ele deixa lá entre linhas, que muitas pessoas, quando passa, igual eu voltei, lá o Jacó, do livro Voltei, que morrer é fácil, né? Como é dito, todos nós sabemos disso. A gente fica preso, a gente acha que não está preso. E quando desencarna, aí a gente vai ver que nós estamos com as mesmas ideias, nós não desencarnamos as ideias, os pensamentos, os sentimentos, ficamos agarrados. Até a gente trabalhar isso, não sei quando, até quando. É esse detalhe, é isso que ele coloca, é o que o Paulo aqui está comentando. O que ele está entendendo vem passando, o que eu também estou entendendo aqui, é passar essa verdade. Por isso que Jesus se calou diante do Pôncio Pilatos, que é a verdade. Ele não falou nada, ia dar pérolas para porco. Fala, Roberto. Quem for lá, Roberto, pode falar. E às vezes reforçando o que o Livro dos Espíritos, introdução item 8. Pode falar, Selva, só para ela adiantar. Pode falar, Selva. Então, conforme o Jorge, reforçando o que o Jorge está dizendo, na nossa empolgação de transmitir, às vezes nós transmitimos tudo errado. Nós não explicamos exatamente como tem que se explicar, porque a empolgação é muito grande. E a gente acha que com a nossa empolgação, vai conseguir demover o pensamento daquela pessoa. Nós precisamos ter disciplina e consciência na hora de transmitir, né? Não, você tem que seguir o Espiritismo, porque o Espiritismo é muito bom. Sim, mas por que é bom? É o melhor. Mas por que é o melhor? Por que é bom? Então, tem que saber explicar, tem que saber mostrar, tem que ter disciplina na hora de mostrar. E nós não temos, muitas das vezes nós não temos, porque a gente está tão empolgado, então o proselitismo é tão grande que a gente não sabe transmitir direito. Então, reunindo o que vocês dois falaram, você pegou o Livro dos Espíritos, também podem pegar o Livro dos Espíritos. Introdução, item 8. Item 8, terceiro parágrafo. O que caracteriza... A introdução? Item 8, terceiro parágrafo. Dissemos que os espíritos... Não. Terceiro item parágrafo. 8 da introdução. O que Item 8 da introdução. Então, o que caracteriza um estudo sério? Não, item 8 é da introdução.
E tem 8 da introdução. O que caracteriza um estudo sério? Isso mesmo. Ah, tá. Esse é a parágrafo. Isso aí, senhor. O que caracteriza um estudo sério. É isso que você falou, Eli? É a continuidade que te dará. Né? Isso. O que caracteriza é o segundo. O que caracteriza o estudo sério é o segundo parágrafo. Eu pensei que era o terceiro. Que começa Não, o terceiro é Mas, dissemos que qual os é a sua espíritos edição? superiores. É aquela Não, tudo bem, sabe por quê? Porque meu livro... antiga? Porque a febre Olha só, nova. meu livro está assim, acrescentemos o primeiro parágrafo. Ninguém pensa em violentar a crença, segundo parágrafo. O que caracteriza um estudo sério? O terceiro, mas tudo bem, vamos lá. O que interessa é o que está escrito aí. O que caracteriza, né? No meu é o terceiro, tudo bem. O estudo sério é a continuidade. Tá. Vamos lá, Elisa. Então, olha só. Ananias falou sobre Saulo, sobre a questão das sementes. Né? O Jorge falou aí sobre essa questão aí. O senhor Roberto completou sobre que a gente está tão empolgado. Tá? E justamente esse capítulo 8 aqui da introdução falando sobre essa questão da gente querer atropelar os outros, né? Não respeitar, violentando a crença dos outros. Aí vai falar por que a necessidade nossa de compreender o Espiritismo para caso, não é para converter ninguém, é para poder levar o que ele contém, o conteúdo dele, a alguém. E essa pessoa aí sim decidir se quer seguir ou não. Então, nós temos que ter as nossas sementes. Olha o que Kardec vai falar aqui. É isso aí, vamos lá. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Será de admirar que muitas vezes não se obtenha nenhuma resposta sensata a questões de si mesmas graves quando propostas ao acaso e a queima-roupa em meio de uma aluvião de outras extravagantes? Ou seja, que é o estudo sério nos pede do quê? É se juntar essas sementes, o estudo sério, não é isso? Essa continuidade. Porque senão, vai vir uma pergunta que vem, a queimar roupa, a gente não vai saber e vai querer. Né? Nós, espíritos, temos um problema sério. A gente quer dar solução para tudo, que é a resposta de tudo. Aí vem essa que o Kardec está falando aqui, né? Nenhuma resposta sensata ao meio de um aluvião de outras respostas extravagantes. Olha só. Olha o que é que Saulo poderia ter acontecido com Saulo. Ele começou a expor a ideia dele. Aquele povo que está lá era uma coisa totalmente nova. E ele também não tinha estudado o suficiente, tanto que agora ele vai ficar 8 anos calado, tá? 8 anos calado. Vai procurar Gamaliel, vai para o deserto de Dan, volta para Jerusalém, causa um problema sério em Jerusalém, aí levam ele lá para Antioquia. Tá? Isso tudo nós vamos estudar. Tá? Não continuar aqui nesse negócio do livro dos Espíritos. Oi, fala. Vai continuar aqui no texto mesmo? Vamos continuar no 8. É porque embaixo tem uma coisa muito importante aí que nós incorremos muito erro. Então, vamos todo esse parágrafo aí, né? Vamos lá. Demais, sucede frequentemente que, por complexa uma questão, para ser elucidada, exige a solução de outras preliminares ou complementares. Pergunta capítulo inicial do Livro dos Médiuns. Há espíritos? Existem espíritos? A pessoa não acredita, nem lê o resto do livro. Tem que começar por aí, né? Entendeu? O começo tem que ter isso. Você ter a convicção que existem espíritos, né? Porque senão... Até começa o livro dos espíritos com uma introdução ao assunto, com um resumo, que são as informações preliminares. Para chegar para a pessoa, isso, para assustar a pessoa. Eu já vi. A pessoa fica assustada. Levar a pessoa para uma sessão de desobsessão. E às vezes vemos espíritos mais bravos. Verdade ou não é? É a curiosidade chama mais atenção ainda. Não, e a pessoa, levar, não, vamos lá que você vai gostar. Não, pelo amor de Deus.
Então, vamos lá? Vamos lá. Me perdi que desejo tornar-se... Peraí. Quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que a estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Aí que Não estou. Aí fala, Jorge. Oi? Aqui eu Pode falar. Deixa-me só. Na trilogia, não quero dizer trilogia, na nossa caminhada, eu vou falar eu, tá? Na caminhada, e muitos também. Porque, na verdade, onde nós iniciamos, todos nós na mesma casa, né? Onde depois eu fui para outras casas, fui procurando, que eu queria conhecer. E muitas informações da nossa casa de origem, que é o Maria Vaz, que a gente tem que falar, não me satisfazia. Algumas coisas não ficava legal. Então, por quê? Não, como ele coloca aqui, ó, quem deseja tornar-se versado numa ciência, ele está falando aí para alguém, mas vamos falar nós, a ciência espírita. Tem que estudar metodicamente. O que seria esse metódico? Seria um programa. Por isso que o grupo antagonista criava a cisma que não, vocês só querem estudar Kardec. Não, mas aqui, o Kardec, é ele que está dando a chave da porta para a gente. É a realidade. Quer ver? Vou parar agora, vou falar isso e vou parar, tá? Espírito, perispírito e corpo. E hoje, como nós melhoramos bastante, a verdade é essa. Espírito, perispírito. Ele não fala em fluido vital, depois quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, porque o fluido vital está encadeado aonde? No corpo físico. Aí o André Luiz lá, a gente estuda ao nosso lar, o brilho da vida eterna. Agora que nós estamos começando a estudar mais aprofundadamente. Ele não fala no corpo mental? Fala. Então, aí depois, corpo mental... Quer dizer, vital, corpo mental e corpo físico. Ainda tem mais coisas aí. Tem mais coisas que não foi aberto para a gente. Aí agora você vai abrir para as pessoas que é noviça falar. Tudo bem, fala do fluido vital, que é o duplo etéreo. É a mesma coisa, porque no que é o espiritismo ele fala. Você tem que explicar as coisas metodicamente. Explicar para as pessoas que é a mesma coisa. Isso aí. O que são isso aí? São as sementes que nós temos que juntar se a gente quiser semear, plantar. As ideias. Está bem claro aqui, né? O desenvolvimento das ideias. Porque se a gente não juntar essas sementes, olha a profundidade do que o Ananias falou. Se não houver... a pessoa está falando qualquer ciência aqui. Nós estamos falando do espiritismo porque é o que nós estudamos. O cara quer ser médico, dentista, veterinário, engenheiro, é isso? Se não juntar aqueles anos e anos, né, de estudo, ele não vai ser um profissional, um bom profissional. São anos e anos. Para o quê? O desenvolvimento das ideias. Então, Saulo desrespeitou isso totalmente. E ele já se tocou. E Ananias, usando palavras da época, né? Juntar as sementes no mealheiro, dá um... E fora o outro parágrafo, não sei se vai dar tempo hoje. No outro parágrafo também é outro show de bola do Ananias. Tá? Vamos lá, Elisa. Vamos. Que adiantará aquele que ao acaso dirigir a um sábio perguntas acerca de uma ciência cujas primeiras palavras ignore? Poderá o próprio sábio, por maior que seja a sua boa vontade, dar-lhe resposta satisfatória? Aí já entra na mediunidade, naquela questão do Livro dos Médiuns, que fala para a gente o seguinte, né? Que os espíritos preferem quem tem mais conteúdo na cachola, né? Um esclarecimento maior, né? Sem deixar aquele esclarecimento menor para o lado. Mas aquele que tem um esclarecimento maior
assimila mais depressa, dá menos trabalho para o espírito comunicar. Então tem a ver. Porque o Saulo quis passar digamos, entre aspas, uma mensagem àqueles que ainda não estavam acostumados. Não houve o encadeamento de ideias, não houve o princípio, não houve, né? Não, toma aí. E ele mesmo não tinha ainda capacidade para isso. Né? Ele ainda não tinha um conhecimento mais profundo do cristianismo. Exatamente. Vamos lá, Elisa. Está sem som, Elisa? Fechou sem querer aqui, eu devo ter encostado aqui. A resposta isolada que der será forçosamente incompleta e quase sempre, por isso mesmo, ininteligível, ou parecerá absurda e contraditória. O mesmo ocorre em nossas relações com os espíritos. Quem quiser com eles instruir-se, tem que com eles fazer um curso, mas, exatamente como se procede entre nós, deverá escolher seus professores e trabalhar com assiduidade. Quem são nossos professores hoje, gente? É o livro, né? É o livro. E a assiduidade. As palestras. Frequentar lá. A presença constante na casa espírita, em todos os estudos. Aí é que nos leva a realmente a assimilar. Vai para o centro, Roberto. Leva a cama. Não é isso? Exatamente. Essa era a concepção do povo antigo, né? Eu estou falando isso, estou brincando com o Roberto aí. A Hilda nunca falou isso para mim, não, tá? Até que ela incentivava, porque ela sabia que o doente, que era o doente aqui. Vai. Aqui em casa eu estava me aconselhando pegar uma rede, né? Vai lá, pô, Maria lá. Pô, mas deixa para lá. Olha só, escolher os livros. Os professores são os livros. Escolher. O Jorge falou ainda há pouco, mas Kardec. Deixa para lá, vamos continuar. Ele fala aqui, tem que com eles fazer um curso, mas exatamente como se procede. O Centro Espírita Francisco de Paula, ele tem um curso de 5 anos para aqueles que querem se tornar médios da casa, querem fazer palestras. São 5 anos de estudo, do beabá até o final. Então, é isso que precisa. Você chegar numa casa espírita e já ser colocado logo numa mesa de obsessão, para assustar o cara, pô. Vai atemorizar o sujeito. Ele senta a primeira vez e não volta mais. Tem que começar tudo, aprender o que é um passe, o que é mediunidade. Tem que aprender, é beabá, tem que aprender. Se vai para uma escola de primário até o final de 4, 5 anos de estudo, o centro espírita também é a mesma coisa, é uma ciência que precisa ser estudada com carinho, com atenção, e com modo de falar, com modo de expressar, com uma série de coisas importantes para aqueles que estão chegando. Eu acho, Roberto, que colocar o cara assim, da primeira vez, a segunda vez que ele vem numa mesa de subseção, assim, ou então botar para dar um passe, mostrar para ele que a coisa é mais simples do que parece. Então, se eu sentei ali um dia e deu tudo certo, quer dizer, eu tinha aquela curiosidade interna que as pessoas têm em geral, então eu posso sentar sempre e não preciso estudar, porque se eu sentei sem estudar, eu posso continuar sentando sem estudar. Exatamente, Elisa. A gente viu muito isso, né? Uma falsa confiança e uma escolha, assim, eu não acho outra palavra para falar. Vou falar uma palavra rude, mas porque eu não estou encontrando outra. Uma falsa ignorância, uma ignorância escolhida, vamos dizer assim.
Porque você Exatamente. escolhe não aprender porque te disseram que é prática. É só sentar e botar a mão ali e ficar sentado igual uma múmia ali. Então você não Exatamente. aprende o que realmente você precisa saber para se conectar melhor com os espíritos, né? Para você conseguir uma conexão. É o pensar, o agir, essas coisas que a gente vai aprendendo aos poucos e conhecendo melhor a linguagem deles e como se comportar perante eles, né? Fala, Jorge. Elisa, aí vem o tédio, vem o sono, É. vem o cochilo, vem a dispersão de pensamentos, e Isso. aí acaba as vibrações de corrente numa mesa mediúnica. São por essas coisas que você acabou de falar. Porque muitos de nós, eu incorri nesse erro. Estou junto e misturado e incorri. Estou falando por mim, tá? Quando chegar... Porque a falta de planejamento, a falta de uma agenda para se colocar isso em pauta, para evitar esses sabores. Hoje eu não cometo mais esse erro, hoje eu estou mais maduro. Tá? Enfim. E isso que foi colocado, colocar a pessoa logo. Hoje, mediante a estudos, esse CF aí me trouxe uma abertura do campo, estudando as obras do André Luiz, principalmente o domínio da mediunidade. Porque ele diz para a gente o seguinte, que a obsessão, ela existe. Mas tem casos que não é obsessão, é simpatia. Porque o encarnado atrai companheiros vamos dizer assim, de andanças, aonde for. Ou de compulsão, de natureza for. Então, aí coloca o cidadão lá, não, você está obsediado, você precisa trabalhar, você é médio, às vezes o cidadão está só com uma influência que caracteriza. E médio todo mundo é. E às vezes não é um médio que vai produzir a passividade. E o cidadão fica sentado à mesa marcando o passo lá. É o que vocês aí acabaram de citar. Né? E algumas pessoas confundem certos tipos de comunicações, ou escrita mesmo, falada, tá? É um fenômeno anímico. E muitas pessoas não, ó. Se liga. Aí quer passar informação para aqui, para ali, para colar. Eu vou parar aqui, senão falo muito. Fala minha boca. Esse assunto fala muito. Esse assunto a gente fala muito. Eu também ia falar mais, não vou falar mais nada, não. Chega. Tá. Então eu vou falar. Se você está na mesa e pedir uma lasanha de 4 queijos, não é espírito, é anímico, tá bom? Vamos lá. É afrânio mesmo. Todo efeito mediúnico, nós sabemos que todo efeito mediúnico é anímico. E todo animismo é um efeito mediúnico. Mas nem todos sabem. Mas nem todos sabem disso, nem todos consideram isso como uma realidade. Em todo efeito mediúnico existe um animismo. O médico está consciente, ele vai colocar aquilo que vem na mente dele, que interessa a ele colocar. Tem irmão nosso antigo de Labuta que acha que não é anímico, né? Exatamente. O espírito vai vir em cima. Mas o espírito vai vir em cima de mim, ó. Não coma lasanha 4 queijos. E eu, no meu animismo, vou comer lasanha de 4 queijos. É isso aí, mais ou menos, né? Ainda vai lamber os beijos sem limpar com guardanapo. Vai lamber os beijos sem limpar com guardanapo. De lasanha. Está bem explicado? Está bem explicado, Sr. Roberto? Muito bem explicado, muito bem explicado. Bom, vamos lá, vamos ver se a gente consegue ler esse próximo parágrafo. Está em cima da hora. Temos que os espíritos superiores somente... Não, vamos voltar. Desculpe, eles. Vamos voltar para o Paulo Estevam, desculpe. Para aí, senão a gente vai ficar no exposição aí, vai acabar voltando para a pergunta 1. Preste atenção, senão não vai dar certo. Começa com isso não, hein? Vamos voltar lá para o Paulo Estevam, desculpe. O neófito percebeu o alcance da comparação e perguntou: que desejais dizer com isso? Quero dizer que um homem de vida pura e reta, sem os erros da própria boa intenção, está sempre pronto a plantar o bem e a justiça no roteiro que prelustra. Mas aquele que já se enganou ou que guarda alguma culpa tem necessidade de testemunhar no sofrimento próprio antes de ensinar. Então vamos lá.
Não sei se está assim, O neófito como precisa, o neófito como precisa receber uma lição perfeita. Mano botou isso, mas o Paulo olhou assim, mas já aceitou. Mas aceitou. Então veja bem. Vamos lá, está falando aqui o seguinte. Vem um São Francisco, um Francisco de Assis aí, né? Encarna entre nós. Pô, é diferente. Ele passa por situações que ele perde. Aquilo para ele também não é sofrimento. Tá? É o que está falando aqui. Mas aquele que já se enganou, que é 99,9999% da humanidade, precisa de quê? Mesmo fazendo o bem, não tem jeito, tem muito resgate aí junto. E justamente o resgate que vai ver a firmeza nossa, que nós estamos nos propondo a fazer o bem. Olha só. É isso que a Ananias começa falando para ele. Francisco de Assis, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, esse pessoal vem de boa. São espíritos que já passaram por tudo isso que nós estamos passando. Mas Saulo, cheio de culpa no cartório ali, e bem fresquinha a culpa dele no cartório, né? De alguns dias para trás, olha só. O analista está mostrando a ele o que é que quis falar. Também está entrando nessa questão da semente. Que o que ele estava plantando estava legal. Vamos lá? Os que não forem integralmente puros ou nada sofreram no caminho, jamais são bem compreendidos por quem lhes ouve simplesmente a palavra. Contra os Olha seus só, ensinos. uma coisinha. A gente vê muito por aí. Eu agora aceitei Jesus. A gente, veja bem, infelizmente nós, seres humanos, ainda somos muito inferiores. Né? Esse aí aceitou Jesus e o cara vem falar, ou a pessoa, né? Cara, mulher, seja, vem falar, né? Com o coração mesmo. É isso? Mas quem está ouvindo, né? Isso aí há poucos dias atrás, aprontava, fazia de tudo, aprontava. Quem está acreditando no Saulo, mesmo aqueles que ficaram com raiva dele, ainda estão com o pé, acho. Primeiro acharam até que era piada. Não lembra da aula passada? Que ele estava falando? É diferente. Chegar uma pessoa que a vida inteira foi íntegra, é uma pessoa que errou, vacilou e quer realmente que. Mas esse já é o primeiro resgate. Passar por essa dificuldade mesmo. É um resgate mesmo. Faz parte do processo. Vamos lá? E aquele que se torna íntegro, aquele que se torna no bom caminho, ele acha que todo mundo tem que ser igual a ele. Pô. Porque ele foi, por que os outros não podem ser? E aí impõe. E aí é feita a imposição. E aí na imposição. É aquele negócio: deixei de fumar, vou criticar todo mundo que fuma. Né? Não é Exatamente. assim. Não é assim. Cada um deixa de fumar de acordo com as suas necessidades. E assim também é aquele que toma conhecimento. Tem que passar gradativamente e não abruptamente, que não é tumultuar a cabeça do neófito completamente. Olha o que a Analisa vai falar agora sobre isso. Vamos lá, Elise. Contra os seus ensinos estão suas próprias vidas. Olha só, a pessoa realmente quer mudar. Mas tem que vencer isso. É o esforço, a vontade, mas a credibilidade tem que vencer esse problema aí. Alguns vão acreditar, não, fulano realmente, a fulana quer mudar. Mas tem que vencer isso aí. A própria vida é o famoso faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Às vezes a pessoa, às vezes não, muitas vezes, né? Quer realmente mudar. Mas, infelizmente, essa é a grande prova. Então vamos ver o Saulo passar por isso aí. Né? A vida inteira. A página de entrada fala sobre isso. Os percalços de Paulo, devido a Saulo. Vamos lá? Além do mais, tudo que é de Deus reclama grande paz e profunda compreensão. No teu caso, deves pensar na lição de Jesus, permanecendo 30 anos entre nós, preparando-se para suportar nossa presença durante apenas 3. Eu não gostei do que a Ananias falou, não.
Suportar a nossa presença. Não gostei. Bem Eu acho que assim. foi uma indireta bem Ainda, direta. ainda bem Hein? que pela idade nós já estamos com a nossa muleira fechada, porque senão Pois é. eu ia Suportar a pegando. nossa presença. Imagine, né? Exatamente. Para receber uma tarefa do céu, Davi conviveu com a natureza, apacentando rebanhos. Para desbravar as estradas do Salvador, João Batista meditou muito tempo nos ásperos desertos da Judéia. Ó, vamos parar por aí, né? Sim, Os exemplos são excelentes. Você vê as dificuldades que esses homens missionários, grandes missionários, né? O João Batista, o Elias, né? Davi, também um grande missionário, que eles tiveram suas grandes dificuldades e eram homens, principalmente o João Batista, quer dizer, os dois, o Davi também, de vida retíssima, retíssima mesmo, né? O João Batista, então, só falava um pouquinho demais, esse foi o problema. Né? Tinha que alguém falar, João, tudo bem, que você é um homem íntegro, mas vamos devagar, né? Mas ele precisava perder a cabeça, né? Bom, é isso aí, gente. Tá? Fala, Gilberto. Para sugerir, volta esse parágrafo aí. Quero dizer, parar nesse travessão aí, ó. Quero dizer que os donos. Porque tem uma coisa Não, interessante, que eu não sei se é eu não sei se é Druze, se é Alves. Eles falam alguma coisa desse tipo. É uma palavra. Eu não vou falar porque é algo muito interessante, na boa, dá até boa discussão. Né? Eu vou até anotar aqui para na próxima oportunidade a gente conversar. esse parágrafo aqui, tinha uma cola aqui que eu não falei, que é a Cipriana, o mundo maior. Se aquela que muito ama, que vai levar agora, tá, agora levou o André, aquela equipe para as cavernas, a Cipriana, né? E ela realmente representa esse pedaço aqui também, mas tudo bem. Então vamos marcar aí. Quero dizer que um homem de vida pura e reta. Qual é o próximo dia, seu Roberto? Vai ser dia 20, 20. 20, né? 20. É. 20/1. Nós estamos em 2024. Beleza. Vou desligar aqui a gravação.